Está no ar, Cast Back. Lembramos a todos que iremos revelar o desfecho da obra. O famoso spoiler. Sejam bem-vindos, Castbackers! Estamos aqui reunidos mais uma vez, mais uma semana maravilhosa. Hoje eu tô com um elenco maravilhoso aqui, tá? Pessoas pesadíssimas aqui pra gente conversar sobre 500 Dias com Ela, do diretor Mark Webb, né? Que fez lá, depois ficou muito mais conhecido pela questão do Homem-Aranha, né? Fez lá os 2 filmes do Andrew Garfield, mas a gente não tá aqui pra falar de Marvel, será? Não sei, eu não consigo, eu não me aguento. E juntamente comigo, vocês estão vendo aí, eu tô hoje com Edu Schneider. E aí, Edu? Fala, John. Fala, galera. Mark Webb lançou agora o filme da Branca de Neve, né? E eu posso dizer que o número musical que tem no 500 Dias com Ela é melhor do que qualquer número musical de Branca de Neve. Olha aí. Não é um páreo duro, né? Também não dá pra exigir demais, né? Um Gal Gadot cantando. A mulher não sabe falar, vocês querem que ela cante. É pedir demais, né, cara? Mas enfim, juntamente conosco, Aninha Guimarães. E aí, Aninha? Oi, gente. Muito bom estar aqui de novo. Sempre gosto de fazer essas participações no Cashback. E gostei muito de ter revisto esse filme depois de muitos anos. Acho interessante ter essa outra visão do filme também. Gostei. É bom, né, cara? É interessante esses filmes, porque se você assiste muito novo, tipo, eu assisti, acho que eu tinha, sei lá, 15 anos de idade. Aí eu tinha uma visão, né, de relação, porque esse filme é relacionamento, né, aí você tem uma visão. Aí você assiste de novo, assim, uns 5 aninhos depois, aí você tem outra visão. Aí você vê mais maduro ainda, você fala, cara, é tudo idiota nesse filme, tudo bando de babaca passando vergonha, se beijando em cima de cama, de mostruário de loja, né? Vai se ferrar, coisa ridícula. Mas enfim, antes da gente entrar no papo, eu queria falar com vocês, abrir o coração aqui, sobre o meu dia hoje, né? Porque, assim, nós vamos falar aí de um relacionamento um tanto quanto complicado, controverso, né? Síndrome de Estocolmo que tem da Summer com o Tom, e eu tive uma amostra disso, juntamente com o nosso amigo lá, Nicolas Kiduc, que foi a Marvel fazendo live de cadeira. 5 horas de live de cadeira, gente. 5 horas só pra falar que os Vingadores vão estar no filme dos Vingadores. É mole um negócio desse, cara? Mas eles revelaram, pra vocês terem ideia o quão ridículo isso foi, tá? E eu curti cada momento, é porque depois eles postaram um vídeo resumido. E as 5 horas de live foram resumidas em 1 minuto e 47 segundos. Porque o que eles faziam? Eles mostravam, começou com a cadeira do Chris Hemsworth. Aí tá lá, Chris Hemsworth, aquela cadeira de set de filmagem, né? Pretinha com a letra. Aí dava tipo 15 minutos, 10 minutos, aí aparecia mais uma pessoa, apareceu lá Vanessa Kirby. Aí você pensa, caraca, que legal. Aí eles foram, isso, 5 horas isso, 10 minutos, pá, 10 minutos. Você fala, Jesus amado. Aí eu trabalhando aqui, a cada 10 minutos eu, pum, virava a tela. E eu acho que o Edu caiu. Aí tava trabalhando, 10 minutos, virava a tela. Falei, cara, o que tá acontecendo? Quem que é agora? Não sei o quê. Aí toca a música dos Vingadores. Aí, caraca, que da hora, Anthony Mack. Aí toca a música de Wakanda. Caraca, a Letitia Wright lá voltou pra ser Pantera Negra. Um relacionamento super tóxico. Acho que se eu tivesse me assistindo naquele momento, eu teria vergonha, né? Eu teria puxado os cabos de energia ali, porque foi realmente uma situação ridícula. Mas eles anunciaram, né, o filme pra maio de 2026. O filme não tem roteiro, mas já tem atores, já estão fazendo divulgação, né, ensinando pro James Gunn como é que divulga um filme, né, que precisa de um certo hype. Chegou a ver alguma coisa sobre isso, Aninha? Não, na verdade tô comentando que o James Marsden tá de volta. Estamos aqui para apoiá-lo sempre. Pouca oportunidade ele tem, né, esse moço. Sim, gostei. Olha aí. A gente tinha discutido bastante numa Copa, falando, o James Marsden, coitado, tadinho dele, com um roteiro melhor, tadinho, se ele tivesse oportunidade de tá aí. Ele tá no que
pode ser um dos filmes mais lucrativos do mundo, né? Já que o Vingadores anterior tá aí no top 5, né? E vamos ver se ele consegue, né? Também uma porrada de elenco. A grande surpresa foi você trazer de volta todo o elenco de X-Men antigo, né? Todo mesmo, assim, o Noturno do X-Men 2 tá lá, a pessoa que fez a atriz que fez a Mística, a primeira lá atrás tá lá, o Ian McClane, nosso querido Gandalf, também tá lá, né? Que fez o Magneto, o Patrick Stewart de Xavier, enfim. Saíram pegando o Shane Tatum de Gambit, cara, vai voltar também, tem uma cadeirinha pra ele lá, I'm about to make a name for myself. Ele tava todo empolgado lá em Deadpool e conseguiu fazer o nome dele, vai voltar também. Isso vai ser uma farofa, cara. Eu acho que a Marvel finalmente aceitou que ela não se importa com roteiro e coesão, coerência, e aí ela vai só fazer os filmes. Edu, o filme não tem roteiro pronto e vai começar a gravar semana que vem, Edu. Eu dou graças a Deus que eu estava numa cabine de imprensa. Olha aí, vendo o filme do Soderbergh, e depois eu fui gravar um vídeo do Hitchcock. Então eu fiquei completamente alheio ao que estava acontecendo. Pronto. Porque cara, você tava falando aí do negócio do filme e tal, que cada época que você assiste, eu já tô na época de filme da Marvel que não aguento mais. Acho que já deu pra perceber quando eu tava no episódio do Deadpool e Wolverine, eu já não aguentava mais ficar ouvindo falar das mesmas coisas. Eu pensava, que legal. Porra, eu já não acho mais legal. Já acho um saco, cara. Eu não tô mais na vibe desse negócio, não. O único filme que não é da Marvel, mas de herói, que eu tô querendo ver é o do James Gunn, cara. Porque pode ser que venha alguma coisa diferente e tal. Agora, Marvel, eu não espero mais nada, não, cara. Pra não dizer que eu não tô curtindo nada da Marvel, eu tô curtindo a série do Demolidor. A série do Demolidor eu tô achando bem legal. Tem uma pegada bacana, o ator combina muito bem com o personagem, o Vincent D'Onofrio fazendo o Kingpin é maravilhoso, ele parece que transpôs do quadrinho e botou ali na tela, o cara é top ali, o próprio John Bernthal agora fazendo Justiceiro e tal, pô, é legal. Agora da Marvel, cara, eu vi, tu estava postando as cadeiras, eu vi que tem James Marsden, cara. Só de ter o James Marsden já me desanimou. Você caiu, nós estávamos aqui comemorando, Edu, porque Deus, finalmente, pra mim, essa é a cartada final. Agora, ou ele é decretado como um dos piores atores de todos os tempos de filme de super-herói, ou ele brilha, entendeu? Agora diz a Aninha que ele precisa de mais 3 filmes pra poder definir. Não sei se você viu, Aninha, essa série, a última série que ele participou do Disney Plus, o Paradise. Não, eu achei legal. Uma série legal, que mistura ficção científica, ele é o presidente dos Estados Unidos, vai ser... Mas se bem que, quem tem o presidente tem o Trump, o James Marsden é evolução, entendeu? Mas ele tem um papel maior na série, pelo menos? Sim, ele é um dos protagonistas da série. Olha aí, pô, então tem o da carreira agora. Tem o Sterling K. Brown, tem o Sterling K. Brown lá do This Is Us, né, que é um ator maravilhoso. Ele é perfeito. Esse ator é espetacular. Ele é o principal, de todos ele é o principal. E o James Marsden é um co-protagonista ali, porque ele faz o presidente dos Estados Unidos. É uma série bacana e ele tá bem. Aquela série do Júri também é bacana, que ele interpreta ele mesmo, né? Ele faz o James Marsden, é legal. Então tem algumas coisas bacanas. Sonic, agora ele tá muito bem. Sonic quando ele não aparece, é a melhor parte do filme. Exatamente. Sonic, eles entenderam o James Marsden. Ele aparece 30 minutos no primeiro filme, depois 10, depois 3. Ele vai diminuindo. O último são só as criaturas, então é bacana. Então, mas, cara, eu, sinceramente, não tô mais animado. Eu tava mais animado vendo que esse final de semana eu vi o documentário que tem na Netflix do Robert Downey Jr. com o pai, o Robert Downey Sr. Tem um documentário muito bom, ele fez antes do pai morrer. E o pai dele era underground mesmo, fazia filmes B, era bem bacana, era um cineasta assim, bem diferentão. E aí mostra o Robert Downey Jr. pequenininho, na primeira participação dele num filme do pai, com 3 aninhos de idade. É um documentário bem bacana. Eu fiquei mais empolgado vendo o documentário do Robert Downey Jr. do que esperando alguma coisa da Marvel. Mas a gente vai estar lá, cara, não tem jeito. A gente reclama, mas a gente é mulher de malandro, chega lá, apanha e vai estar lá vendo essa porcaria. Não tem jeito. A gente não espera nada, mas a gente quer olhar com nossos próprios olhos que vai ser ruim, entendeu? Então... é igual esses filmes da Disney aí, que a gente vê e sabe que vai ser ruim, mas vê. Não tem jeito. Infelizmente, a gente é masoquista.
Masoquista. É a Summer falando, eu não quero namoro, né? E a gente fala, não, fica E aí vai pra tranquilo, também pracinha, vai pra pracinha apertar a mão do cara lá. E aí, você está bem? Não tô bem não, você terminou comigo, porra. Como é que eu tô bem? não. Caceta, né? Porra. Deixa, Pelo menos me dá um sabonete tempo. no banho de raiva. Eu não mas- quero entrar, porque senão a gente vai esgotar a pauta aí. Vamos deixar pela hora que for falar do filme. Mas é por aí É mesmo. isso aí. Vambora, então, certo? Enfim, Bora. anunciaram lá quase 40 atores, mas vambora pro filme, que eu acho que a gente tem coisa melhor pra falar do que né, a Fox É isso morta. aí. Melhor, na verdade, do que a Fox morta é a Fox viva, né, cara? Que esse filme, ele tem lá a fanfarrazinha Fox tocando, Searchlight. né? Searchlight, exatamente, que Searchlight. era a parte mais econômica, vamos dizer assim, da Fox, né? Que eram os lançamentos mais tranquilos, mais baratos. E esse não deixa de ser um deles, né? Eu queria ver com vocês, assim, primeiro, como é que foi essa experiência. A Aninha já comentou que assistiu mais nova, o Edu eu não lembro se comentou. Queria saber como é que foi a primeira vez assistindo e como é que foi assistir pra gente começar a conversar aqui. Pra sair esse episódio, pro pessoal que não sabe, esse episódio tá uma odisseia pra sair. Ele já tentou umas 500 vezes gravar. Hoje eu já caí, entendeu? Minha internet, a Claro, vou deixar bem o nome dela aqui pra frisar, propaganda ruim da Claro. Ontem eu comecei a falar sobre isso, porque esse filme é interessante você ver em períodos da sua vida. Eu vi esse filme em 2009, não vi no cinema, mas vi quando saiu nem era streaming, ainda era TV a cabo, vi. Eu não me lembro se foi na Blockbuster, né, alugando o filme. Mas aí, quando eu vi esse filme em 2009, apesar de eu já não era nenhum garoto, em 2009 eu já tinha uma idade já, eu gostei bastante do filme, mas eu era muito pró Tom no filme. Terminei o filme e falei, pô, que menina filha da mãe, cara. Porra, usou e abusou do rapaz, o rapaz todo romântico, e ela, pô, né, fica ali sacaneando o rapaz. Aí, anos depois, fui assistir o filme de novo, e aí já ficou meio dividido. Eita, tem coisas aqui do Tom que não pegam bem. O Tom parece o Zelig do filme do Woody Allen, que ele encosta na pessoa, ele pega a personalidade da pessoa, né? Ele é muito estranho. E aí já fiquei meio assim, meio dividido, ficou meio a meio. Hoje é 10% Tom e 90% Summer, cara. Entendeu? Então, é interessante esse filme, vocês que são bem mais novos do que eu, faz essa experiência, sei lá, daqui a uns 10 anos, vocês assistirem de novo, vocês já, né, o John tá aí pra casar, já vai estar casado, já com bastante tempo de casado, ele vai olhar a situação e inclusive, é legal esse filme pra gente fazer um exame de consciência. Não é só você olhar e analisar aqueles dois personagens e ficar criticando, pô, fez errado isso. É você olhar e se enxergar em várias situações. Eu me enxerguei em muitas situações. Tem uma situação logo no começo, antes deles começarem a namorar, porque eles se conhecem ali no elevador e tal, ele tá ouvindo The Smiths e tal, e ela gosta da música. É bem bonitinha a cena, né? E, inclusive, esse filme é rei do TikTok, né? Esse filme foi feito em 2009, mas parece que foi feito hoje, porque ele tem uma linguagem muito ágil de montagem e de edição, porque ele não é uma edição linear. É bem bacana isso, e ele não fica confuso. Isso é, talvez, uma das melhores coisas do filme. Mas, por exemplo, aquela cena dele ouvindo a música, aí depois ele, quando ela vai passar dentro do escritório, ele vai e bota a música pra chamar a atenção dela. E aí ela passa direto, ele fica com aquela cara de bunda e tal. Eu já fiz isso, cara, quando eu tava me separando. E aí eu tava querendo reconquistar minha esposa, na época eu não queria separar. E aí a gente se conheceu, a primeira vez que a gente saiu foi pra ver Diários de Motocicleta, do Walter Salles. Né, que é um filme que eu adoro e tal. Tem uma trilha sonora maravilhosa. Ganhou melhor canção no Oscar e tal. A trilha é do Gustavo Santaolalla, que fez a trilha do The Last of Us. Então, baita do compositor. E aí eu lembro eu não cheguei a colocar a música, mas a gente tava meio assim e tal. E aí um dia que ela foi sair pro trabalho, eu deixei descompromissadamente em cima da mesa que ela ia tomar café, como se tivesse ali esquecido ali o CD do Diário de Motocicleta. Aí ela fingiu que não viu. Aí, sei lá, depois de anos que a gente já tava separado de boa, tal, cada um seguiu sua vida, ela comentou isso comigo. Ela falou, naquele dia tu deixou aquele CD lá, não foi por acaso. Eu falei, não foi por acaso. Eu tava com uma intenção. Então é legal, o filme é isso, você olhar algumas situações e se enxergar ali nelas também, porque a gente, cara, não tem como. Quando a gente tá apaixonado, a gente faz um monte de bobagem mesmo. A gente exagera em determinados momentos, é normal. E você, Aninha? Eu quero saber muito a opinião da Aninha, porque, Aninha, você namora já tem alguns anos também, né?
Sim. Tá num relacionamento legal. Fazer 8 anos que a gente tá Olha junto. aí, eu acho que você vai ter uma opinião parecida com a minha em certas coisas. Vamos lá. Então, eu tinha até comentado com o Edu antes que esse filme dá muito uma vibe início da faculdade, só que depois é que eu parei pra me tocar, que quando ele lançou eu tinha 12 anos. Então, eu não sei o que aconteceu. Isso quando a gente tava conversando ontem, que a gente tentou gravar, você falou faculdade, eu fiquei pensando, eu fui até olhar, depois quando a minha internet voltou, eu falei, cara, esse filme é 2009, se não me engano. 2009, A Aninha falou que tava na aconteceu. faculdade, não faz sentido. A Aninha era muito nova quando esse filme lançou. Eu não sei o que aconteceu, se foi um delay na minha vida, se eu demorei pra ver ele, se eu Você deve ter realmente só demorado pra descobri ele, tipo, muito depois, quando eu comecei mais nessa fase assim. Porque esse filme volta, né, Aninha? Esse filme tá sempre voltando. Sim, ele é um filme que ele dá sempre tem alguém discutindo ele, problematizando alguma coisa dele. Aí eu acho que eu vi numa dessas ondas, assim. Mas eu lembro que logo quando eu assisti, eu também tive esse negócio de ser muito contra Summer também. Eu acho que você tem... Assim, eu também sou mais desse lado mais romântico do Tom também, né? De imaginar mil coisas e acreditar no amor e todos esses negócios assim dele. Então você queria, tipo, que eles ficassem juntos também. E eu acho que na primeira assistida também, eu acho que é muito fácil você se envolver com ele, e, principalmente quando você é mais novo também, se envolver com ele. Eu queria que eles tivessem um final feliz juntos, queria que desse tudo certo e tal. Só que é um filme também que, assim, eu assisti na época do início da faculdade, mas não foi um filme que super ficou comigo, assim. Depois eu acompanhei as ondas de discussão, porque eu sinto que esse filme também teve ondas. Tipo, logo na época em que eu assisti, o povo era muito contra a Summer, e depois, sei lá, os 5 anos depois ficaram muito contra o Tom. E aí, tipo assim, vilanizando mesmo ele, né? Eu não acho que chega pra termo, né? eu acho que cai muito mais no meio termo, mas eu acho que teve esse movimento também do pessoal que tacar a pedra nele, assim, de que não, mas porque ele exagera muito nas coisas, não sei o quê. E agora revendo, eu também acho que mais interessante, né, tipo, tacar pedra nem um e nem outro, mas é ver como estudo de um relacionamento em si, sabe? Tipo, não cada um de um jeito. Dele. Eu achei muito legal rever o filme. Tinha muita coisa que eu lembrava, porque não para de aparecer no Instagram, no TikTok, essas coisas assim, né? Uhum. Mas tinha coisas que eu definitivamente não lembrava, que são coisas, assim, que ele foge um pouquinho de um padrão mais convencional, assim, de como contar uma história de comédia romântica. Mas eu gostei muito também de ver agora, já pegando algumas referências a mais, né? Tipo, logo no início, quando tá estabelecendo quem eles são e como são o jeito deles, é dito também que o Tom, ele interpretava errado A Primeira Noite de um Homem. E eu acho que isso diz muito já também dele, assim. Eu acho que se você ver o filme e tá assistindo... A gente discutiu esse filme aqui, inclusive no aniversário. Eu lembro. Mas e essas coisas assim, tipo, tem uma hora que eles tiram onda com os filmes do Bergman, quando ele tá super pra baixo, sabe? Eu fiquei, ai meu Deus. Mas pra cinéfilo é uma delícia. Delícia. A gente pensa muito Esse filme tem um carinho muito grande, passa tipo por Bergman, aí vai pra Han Solo, aí musical, Space Jam com aquele negócio de animação no meio, né, do passarinho. Ele realmente tem um carinho muito grande na direção ali, em vários aspectos. Eu acho que você comentou da montagem dele, pra mim o grande charme dele é essa questão dos dias, assim. Porque, eu não sei vocês, eu não me senti perdido. E ele vai e volta várias vezes, mas por conta de você ter uma noção ali, depois dos 300 dias eles terminaram, até o 18 eles estavam se conhecendo, 18 pra cima era namoro, tal, aquela coisa. Então você se encontra muito fácil, muito fácil. O charme pra mim maior é essa montagem que ele faz desse esquema de contagem de dias. Agora, em questão dos dois, eu já sou do outro lado, Aninha. Eu taco pedra nos dois, que eu acho que... Eu acho muito bacana. Primeiro, assim, o diretor, ele tem um favoritismo, né? Porque ele abre o filme falando assim, olha, esse filme aqui não é sobre ninguém, mas, né, acho que é Jesse alguma coisa, tal, não sei o quê. Esse filme é pra você, sua vadia, né? Então, your bitch. Então você vê que o Mark Webb é um baita de um Tom, né? É um baita de um emocionado da vida, que provavelmente foi ludibriado pela menina. Mas eu acho muito bacana porque a gente é apresentado, principalmente nessa infância, nós somos apresentados à infância dos dois, e você vê que o Tom é um cara que é meio emocionadão,
né, que tem, eu também sou super romântico, eu gosto, acredito no amor e tudo mais, só que você vê que ele é um pouco demais, fora da balança, e ela também tem problemas, porque o filme abre falando assim, ela amava o seu cabelo preto, e ela tá cortando o cabelo. Então você vê que ela é meio tipo assim, e aí, gosta, amava o seu cabelo longo, ela metendo a tesourada no cabelo, porque estabelece desde o começo que ela tem problema com compromisso. Quando a parada vai ficando muito séria, Divórcio ela não dos gosta pais disso. Contaminou Exatamente, muito a visão dela. Ela não se apega com todo mundo. Uma história besta, eu nunca contei isso pra ninguém. Cara, isso não tem nada, sabe? Uma história comum. Mas ela tem problema de abertura. Mas o maravilhoso, assim, eu fui pesquisar, eu fui na internet saber a opinião das pessoas, né? E a minha favorita tá no Reddit. Tem um cidadão que ele postou um texto, assim, um TCC falando por que a Summer é uma psicopata. Não é que ela tá errada. Ela é uma psicopata. Eu vou ler só as últimas frases aqui do texto, porque realmente são vários. Ele coloca mais de 5 pontos aqui. É maravilhoso, tá? Pra você dar risada. E ele termina assim: Tom é responsável por seu próprio bem-estar e é um cara ingênuo e romântico. Ó, tadinho do Tom. Mas Summer é uma sociopata brincando com as pessoas e fazendo o que quer, pensando apenas no que ela quer. Eu não teria dito isso, mas ela claramente não amava o Tom em momento nenhum. Sabemos disso simplesmente pelo fato de que ela nunca ouve a mixtape. Então, assim, eu acho que a defraudação emocional é o grande X da questão do filme. Sabe, de você entender que ninguém tem obrigação nenhuma por suas expectativas, né? A gente tem que estabelecer isso já desde o começo, entendeu? Exatamente. E Você nesse é responsável ponto, por você e só. Exatamente. Quando uma pessoa, principalmente quando alguém, eu continuo achando que os dois são pessoas complexas e não bato o martelo pra nenhum dos dois, mas a partir do momento que uma pessoa chega pra você e fala assim, eu não quero compromisso. Se você Ele concorda, mas a gente sabe que não concordou, é da boca pra fora. Tudo que você fizer daqui pra frente, amigo, é responsabilidade sua, você que se lasque, entendeu? Se você encontrar ela na cama com outro, se você encontrar ela postando que tá em relacionamento sério no Facebook no dia seguinte, é problema seu, meu parceiro. Exato. Entendeu? Porque a mina já falou que não quer. É uma atitude tosca ela falar que não quer continuar com você? Então você pega sua mochila e vai embora, cacete. Termina, ninguém é obrigado a ficar com ninguém. Realmente, não é uma atitude bacana, mas assim, é responsabilidade sua. Mas o filme, cara, é muito acertado e eu acho que o Joseph Gordon-Levitt é a cara do moleque besta, né, cara? É a cara do emocionado. A escolha é perfeita. Porque ele é um rapaz bonito, ele é um menino bonito, mas ele tem cara de menino. Até hoje ele já coroa, mas ele tem cara de menino. É tipo um Ralph Macchio da vida, que a vida inteira vai ter cara de menino. Camisa social, gravata e moletom. Vai se ferrar, mano. É o tênis da Puma, e o tênis do garotinho alternativo, né, cara? Cara, a escalação é perfeita. Porque, por exemplo, vamos pegar um exemplo de um ator que está fazendo muito sucesso em comédia romântica atualmente, chamado Glenn Powell. Não funcionaria o Glenn Powell nesse papel. Porque você ia olhar pro Glenn Powell, que é um excelente ator também, eu gosto bastante. Você olha pra ele, não tem como você olhar e falar, é o menininho triste que... Não, tipo, era tipo cowboy. Antigamente... Testosterona lá em cima. Você botar o Robert Redford pra fazer o coitadinho, não tinha como, entendeu? Então, e é interessante de ter vivido já bastante, é legal a gente ter essa experiência, que o John tem uma idade, a Aninha a idade mais ou menos próxima, e eu sou mais velho, porque eu já estive do lado também da Summer, de não querer compromisso, a pessoa aceitar, falar, não, tudo bem, vamos sair. E aí chega num determinado momento, a menina começa a falar, mas eu me apaixonei, cara, mas eu te falei desde o primeiro minuto que era pra gente sair, se você quiser sair com outra pessoa, tá de boa. Aconteceu isso comigo, John, quando a gente foi lá na CCXP, eu tava meio que quase que namorando naquela época e tal, e aí, só que eu falei, cara, eu não tô querendo namorar e tal, tenho meu filho e tal. E aí, não, tá tudo bem. Aí, no dia de eu viajar, e a gente tinha saído no final de semana, de boa, aí no dia de eu viajar, ela me manda assim, não, porque eu quero uma coisa séria tal, é melhor cada um ir pro seu lado. Eu falei, cara, mas o que aconteceu diferente do que aconteceu semana passada? Não, mas não quer ser, eu não quero, então beleza. Mas pelo menos ela não ficou enchendo o saco igual o Tom, entendeu? Pelo menos foi de boa, porque é normal, cara, você às vezes não tá querendo um relacionamento, mas você tá querendo curtir, não. Sair com alguém, se a pessoa estiver na mesma vibe, ótimo. E aí, o que pega pro Tom é porque ela não estava querendo relacionamento com o Tom.
Não era geral, não é assim, Triste geral. pra caraca E isso, ela cara. fala pra ele, ela Caraca. fala pra ele assim, com você eu não tinha certeza. Por que agora você tá noiva? Por que você casou e tal? Porque com você eu não tinha certeza, mas com o fulano de tal, tá Olha de boa. E aí ele comete um dos maiores erros, eu não sei se já aconteceu com vocês, já aconteceu comigo. Um dos maiores erros que é você perguntar pra pessoa com quem você tá se relacionando. Talvez vocês não, porque vocês estão namorando há muito tempo, vocês são jovens, então vocês são praticamente o primeiro namorado, primeira namorada do relacionamento de vocês. Então não tem muita experiência, mas um dos maiores erros do ser humano é você ter perguntado os relacionamentos anteriores da pessoa. Porque você vai se magoar, cara, não tem como, porque você gosta da pessoa, você vai sentir ciúme da pessoa ficar comentando do outro. E ela começa a comentar, ela só saía com o cara fortão, com o cara, o atleta da faculdade. Aí, tem outro lá que tinha que era bem dotado e tal, né? Chega a filmar as coisas do cara, do short do cara. Então, aí ele fica magoadão, fica bravo e tal. Mas o que mais me pega no Tom é essa falta de personalidade dele, cara. Ele fica se moldando, eu só consigo ver o Tom em um momento, assim, que é o Tom, na hora que ele tá desenhando no braço dela, né? Que ele é arquiteto e tal, e aí ela começa a fazer umas perguntas pra ele, e eu vejo, ali é o Tom, entendeu? Ele empolgado, escrevendo ali, fazendo desenho e tal, ali é o verdadeiro Tom. O resto do filme inteiro ele tava tentando se moldar ao que a Summer queria, entendeu? Isso é o maior erro. Cara, quer um relacionamento tipo buraco? É você tentar se moldar a outra pessoa, não ser você mesmo, cara. A pessoa tem que gostar de você do jeito que você é, entendeu? Claro que você não vai ser grosso, não vai ser, né? Tem um certo polimento, mas a sua personalidade você não pode mascarar, e ele mascara o tempo dele, ele tá sempre mentindo. Ela, não, de boa isso? Não, de boa. Ó, vamos sair, vai ter uma festa lá, o casamento, vamos dançar? Não, vamos dançar, não tem nada a ver. Aí depois ele reclama, mas por que você dançou comigo? Ela, cara, é uma dança. Eu não tava indo transar com você. É uma dança. A gente tava num casamento, nós somos amigos. Meu único problema com a Summer, cara, é, né? Mais pra frente a gente fala. Que, pô, aquilo ali aí realmente é sacanagem, pô. Aí não tem como defender. Ah, eu discordo de algumas coisas. Eu acho que o momento da dança... Aqui pra isso mesmo. Eu acho que o momento da dança, eu acho que ficou esquisito ali da parte dela. Eu olho mesmo assim pra ela. Porque... o olhar dela, tal, ficou, né? Ficou uma coisa ambígua. Não é só assim, somos amigos. Eles não se falavam há um tempo já, tipo... E eu acho que alguns também... meses, né? Ela é sonsa pra cacete. Justamente, né? parece que ela não é santa, não. Não, acho que não. Mas no final, quando ele pergunta assim, por que você dançou comigo, ela disse que é só porque ela queria. Tipo, e era meio que isso. Só que eu acho que ela devia meio que conhecer ele minimamente pra entender que ele vê mais do que isso naquele momento. Responsabilidade emocional, sabe? Que se fala muito hoje, né? Mas, assim, eu não sei se eu concordo tanto com esse negócio de que ele só aparece na cena que ele tá desenhando no braço dela, tipo, a personalidade assim mesmo dele. Porque eu acho que ele também tá bem perdido na vida, tipo, no início. E a partir do momento que ele se demite, aí que ele começa a se encontrar mais. E quando ele para, assim, pra olhar também, os momentos sem o filtro da ilusão, assim, dele, tipo, os momentos que eles passaram juntos e que ela não tava muito bem, eu acho que dá pra ver coisas ali que são, tipo, da personalidade dele também, tipo, do jeito dele, assim. Tipo, a ida do cinema, que ele levou ela pra ver Primeira Noite de um Homem, e ela não reagiu bem, sabe? E aí ele fica meio assim, teve um desencontro, assim, da expectativa dele. Quando ele tá falando lá das músicas que ele gosta na loja de CDs, tá? Eu acho que aquilo são partes dele. Só que são coisas que, assim, que a gente vê durante o filme, mas não é exatamente o grande foco. Assim, o problema é que, sabe qual é o problema, difícil. Maninha? É que ele se anula, ele mostra, aí ela contesta e ele não defende a opinião dele. Ele meio que se molda. Esse é o problema. E é difícil a gente reconhecer também o que é dele, porque ele mesmo não sabe. Né? Então é difícil a gente falar assim, isso aqui é o Tom, isso aqui é o pipi do Tom que tá falando por ele, porque ele tá... E todo mundo conhece alguém que começa a namorar e absorve completamente a personalidade, né? Vira a pessoa de gênero oposto, do mesmo gênero. E isso é muito ruim, eu acho que isso é o que desgasta ela. Por isso que o relacionamento dura ali 280 e poucos dias.
Porque ela vê que não é mais ele, saca? É uma versão masculina dela, e isso desgasta. E aqui eu quero abrir um parênteses que a gente comentou do Joseph Gordon-Levitt, mas não falou que a Zooey Deschanel, cara, ela também manda muito bem nesse papel, porque ela faz a garotinha alternativa, entendeu? Aquela que ela é toda... Nossa, ela é muito diferente. Aí a gente cresce e vê que tem 584 mil pessoas iguais a ela, né? Nossa, ela escuta The Smiths, cara, que alternativo, né? Ela escuta The Smiths, uau! Então tem várias coisas assim, ela fica gritando pênis no parque. É uns negócios que quando você é mais velho, você fala, gente, que bando de idiota, saca? Pelo amor de Deus. Tem umas paradas do romantismo ali, do que você comentou, que a Aninha comentou, cara, que pra mim eu vejo hoje e falo, cara, isso é idiota, sabe? Na moral. Aquela cena deles correndo pela loja lá de imóveis, aí deitando na cama, e nossa, gente, pelo amor de Deus, esse é um lugar público, tem criança olhando. Saca? Se comporta, cara. 2 adultos, todo mundo tem casa, sabe? Pelo amor de Deus, é muito zoado, cara. E isso pra mim é muito bacana, que é outra ferramenta que o filme usa, que eu acho bem legal, que é pra mostrar a imaturidade do Tom. Porque quem que é o conselheiro, a figura do Tom? Uma criança, cara. Uma criança tem mais maturidade que um adulto, saca? E o filme mostra isso pra falar assim, olha como esse cara é idiota. Ele acabou de ter uma discussão, terminou e tá quebrando o prato da casa, né? E aí tem que uma criança vir, que o filme meio que abre com ela, chegando no apartamento, né? Eu adoro essa cadê ele? também. Ele tá lá, igual um imbecil, quebrando o prato. Ela, senta aqui, vamos conversar. Aí você vê o nível que o cara tá. Você fala, não, realmente esse cara... Né? E essas atitudes de aumentar a música, né? Ficar passando no corredor toda hora, ficar chamando ela pras mesmas coisas o tempo todo, como se, né, aquilo é o que ele ia conseguir fisgar ela. Cara, isso é muito idiota, muito idiota. E essa questão da Summer, do fato dela não ligar pra essa responsabilidade emocional que ela tem sobre ele, o filme também te prepara pra isso, porque lá atrás ele mostra como tudo foi meio fácil pra ela. Porque ela era bonita, então o imóvel que ela alugava era, acho que 9% mais barato do que os outros. Ah, e porque quando ela trabalhou na loja de sorvete, a loja despontou de vender porque todo mundo ia comprar sorvete. Então, assim, é a típica menina super bonita que sempre teve oportunidade na vida e que ela não precisa ter responsabilidade com os outros porque ela nunca vai ter falta. Quando é que vai faltar algo pra ela, entendeu? Pra ela ter que se importar de verdade? Nunca, cara. Então ela não tem esse senso de, tipo assim, poxa... Olha o que eu fiz com a vida do cara, né? O cara tá mal. Será que eu não vou lá e falar assim, Tom, seguinte, cara, a gente tá se pegando aqui legal, mas, cara, toca a tua vida, o que tu quer eu não quero, entendeu? Tem o How I Met Your Mother trata muito disso, né? Que a Robin é aquela personagem que, não quer relacionamento e o Ted quer, e diversas vezes ela para na série e fala assim, amigão, você é bacana, mas assim, eu não quero isso. Saca? Toca a tua vida, vai procurar alguém que quer o que você quer, entendeu? E a Summer não tem isso, porque ela sempre teve tudo na mão, saca? Então o roteiro justamente te prepara, mostra ela entrando no ônibus e todo mundo olhando, né? Ela tem... Inclusive é muito bacana eles terem contratado a Zooey Deschanel, porque ela é, assim, a padrão da padrão. 1,55 m, né, não sei quantos quilos, o pezinho um pouquinho além do normal, e o cabelo perfeito, e a figura da americana perfeita e tudo mais. E aí você apresenta isso e mostra que ela não é uma pessoa perfeita. Ela pode ser fisicamente, né, pro padrão perfeito, mas como ser humano, não, cara, ela tem vários erros, ela tem vários Ela tá perdidaça também, ela tá perdida. A ponto dela tá perdida que ela diz que não quer nada e passa 5 minutos, o outro cara tá com a aliança no dedo dela lá, cara. E ela tá casada e nessa cena que ela diz pra ele, que pra mim é, cara, uma sacanagem assim gigante, que é encontrar com ele no parque lá, o cara tá todo triste lá, que eu gosto de vir aqui, porque aqui a gente sempre se encontrava, tá, um lugar marcante pra mim, tal. Ali é uma cena que eu fico puto com ela, cara, porque, cara, ela é muito escrota ali, entendeu? Ela é sem responsabilidade nenhuma ali, porque ela fica nessa de amigo, mas tá pegando na mão do cara e não sei o que, aí fica muito pertinho dele. Cara, deixa o cara respirar um pouquinho, o cara tá sofrendo ali, tá remoendo a dor, cara, entendeu? Não faz isso, dá um tempo pro cara respirar. Daqui você quer ser amiga dele, você gosta do rapaz. Eu não quero ter relacionamento, né, amoroso. Mas deixa uns meses. Tá no chão, ela tá pisando. O cara respirar, o cara se levantar. Ela não deu tempo do cara se levantar, cara. Entendeu? E aí, pô, é muita sacanagem isso que ela faz, entendeu? É muita maldade. Aquela cena ali me deixa bem chateado, cara. Eu fico... É uma cena forte, marcante também, esse final, assim, definitivo deles. Mas eu fico me perguntando se ela tivesse conversado com ele e dado esse fechamento, quantos dias a mais Tom ainda ia ficar sofrendo?
por ela, sabe? Me pergunta assim, porque eu acho que foi sacanagem, tipo, porque eu acho que ela foi muito dura, do jeito que ela falou com ele, só que eu acho que ele precisava de algo assim, sabe? Eu acho que senão ele ia ficar remoendo dois por um tempo ainda, e esse negócio talvez ia ficar num grande esse da vida, pensando por que ela se casou, não sei o que tinha acontecido e tal. Eu gosto muito do discurso que ela fala no final pra ele, e por que ela acredita no amor, assim, tipo, de... Não é porque acredita no amor, mas é que se apaixonar por uma pessoa e um casal dar certo é um milagre. É um milagre na vida, é um milagre na Terra. É algo muito difícil de acontecer. Isso é algo que ano passado, o livro que eu mais gostei de ter lido, ele falava sobre isso também, tem uma passagem disso. E quando eu mais vejo assim também, tipo, tanto no meu relacionamento que eu olho assim, eu fico, caraca, que timing, que as coisas se aliaram para dar tudo certo. Quando eu vejo experiências das minhas amigas também, assim, que eu fico, tipo, nossa, realmente tá com a pessoa e tá com a pessoa por anos, assim, e realmente é um milagre, né? Vocês estarem sempre juntos e as coisas se alinharem pra estar no momento certo, sabe? Aquilo ali. Realmente é isso, tipo, eu acho que esse negócio assim, só não deu certo com você, só não era com você, é o que dói muito de ouvir, porque a gente pensa muito do lado dele, porque viu tudo pelos olhos dele, né? Sim. Mas é isso, às vezes é isso, assim, na vida. Essa só frase não era o momento, soa assim. como, tipo assim, o problema era você. Só que não necessariamente, não é que eu era o problema. Só que aí o filme é muito legal. É tanta O coisa. filme é muito bacana, porque o filme ele dá uma ambiguidade em tudo que eles falam, os dois personagens, eles falam uma coisa, mas o gestual é diferente do que eles falam. Quando ele pergunta, mas agora você tem certeza, não sei o quê, o olhar dela, ela diz que sim, mas o olhar dela diz que não. E o gestual dela pegando na mão dele, o jeito que ela fica ali, eu não tenho certeza se ela tá realmente firme de que esse casamento é a coisa certa a ser feita e tudo mais. Porque parece que ela ainda tá ali meio perdida, cara. E ele da mesma forma, quando ele encontra lá o Outono, né, Alton, tu vê que, cara, ele tá pronto pra repetir os mesmos erros. De cabeça, ele vai cair de cabeça nesse relacionamento. Cara. Mas ele só vai aprender, sabe Natália, que eu gostei muito do filme também, é só uma frase assim, rápida, mas ele só vai aprender tendo experiência também. Tipo, tem uma cena quando ele tá... Ou não vai aprender, ele vai continuar fazendo. Ele vai continuar tentando, assim, vai continuar tendo as vontades. Tem a cena quando ele tá no jogo de futebol da irmã, que ele tá pedindo conselho pra ela e tal, ele nem lembro o que ele pergunta, assim, direito, mas ela fala, tipo, de relacionamentos passados que ela teve. Ela fala de fulano e Beltrano e não sei o quê. E eu fico, cara, olha isso, sabe? A irmã de 13 anos tem mais experiência do que ele, por isso que ela é mais entendida das coisas também. Sei lá, se ser primeiro, segundo relacionamento dele da vida também. Um outro momento do Tom. Imaginação, sabe? Um outro momento do Tom que me incomoda muito também, aquela hora que ele dá um soco no cara no bar. Por quê? Porque ele é um cara... desconfortável, cara, desconfortável. A gente tá vendo. Nossa, que... o cara é bem escroto, o cara fica, pô, você tá com esse merda aí, né, tal. E aí ele dá um soco e ela fica pau da vida. Mas o que me revolta é a cena anterior a isso. Eles estão no bar e ela tu sente que ela já tá meio incomodada. Ela tá cagando pra ele, ela tá cagando. Já tava assim, meio cagado ali o negócio. Só aí ele começa pessoas entram no bar e ele começa a criticar o jeito que as pessoas se vestem. Pô, fulano, como é que tem coragem de se vestir assim? Sendo que é um cara que não tem personalidade nenhuma, que ele tá se moldando. Por que ele tá falando dos outros? Aí ela fica pau da vida, ela fala, cara, as pessoas se vestem como elas quiserem. Cada um tem a sua personalidade. Quase que dizendo assim, pelo menos eles têm personalidade pra fazer o que conta eles da tua querem. vida, arrombado, né? Entendeu? Tipo Porque assim, você tá aí se vestindo igual as pessoas. E a gente tá falando de Marvel aí, a gente não pode esquecer também que tem a Marvel também no filme. Tem o Agente Coulson no filme, que é o patrão dele, pô. Fazendo o Agente E o patrão dele é muito engraçado. É muito engraçado, porque na hora que o cara tá triste, aí ele, pô, a gente podia aproveitar isso aí nos cartões fúnebres, né, pô? É muito empreendedor, né, cara? Eu adoro essa cena dele. A cena da dança eu adoro também, depois que ele transa lá, cara, ele todo feliz e tal. Nossa, que é justamente aquilo que a gente sempre conversa, né, John? A gente conversou isso no episódio de La La Land, e muita gente não gosta de musical porque não entende isso. Musical é a expressão do sentimento, não é que o cara sai na rua cantando, é a sensação.
obviamente, ali é uma metáfora do que tá acontecendo. Ele não saiu na rua cantando, mas ele tava tão feliz que ele poderia sair cantando na rua de tão bem que ele tava se sentindo. Entendeu? Aí a coisa do pássaro que você pode relembrar, você pode ser o Space Jam, você pode ser o Roger Rabbit, ou você pode ser o Mary Poppins também, né? Que Mary tem aquela Poppins, passarinho também. Aí, como o filme da é Fox, bem né? legal. O filme, eu ia falar Fox, mas aí eu já tô associando que a Fox agora é da Disney, mas naquela época não era. Não porque era. a Mary Poppins é da Disney, né? E essa cena é até bem humorada, tal, é muito bem feitinha, inclusive. E o Mark Webb era diretor de clipes, né? Ele dirigiu o clipe do Evanescence, do My Chemical Romance. Então era um cara que tinha experiência, tipo o David Fincher, né? Que era um cara que tinha experiência em clipes musicais. Então ele sabe dirigir números musicais. É por isso que eu fiquei triste no Branca de Neve, porque, cara, é um cara que sabe, mas não conseguiu fazer. Também é muita interferência, né? A gente sabe como é que é a Disney, né? E essa cena ela é bem montadinha, só que ao mesmo tempo você fica meio... Tipo assim, tá bom, cara, né? Tipo, você dormiu com ela e agora parece que o mundo dele foi todo impactado e tal, e você tá vendo que ele tá se jogando pra um precipício emocional, porque, nossa, finalmente! Aquela cena, inclusive, antes dele deitar com ela... Parece o Homem-Aranha, né, John? Homem-Aranha 3. Total, o Homem-Aranha 3. Total, dançando com a galera ao som do James Brown. Ele olha pro espelho e fala assim, calma, é só casual. É só casual. Ela tá na sua cama pelada, mas assim, é só casual. Então, e tem outra parada que me incomoda, Edu, que foi que você comentou. Eu super acho isso natural hoje em dia, mas eu não consigo lidar com isso. Que é uma parada que ele fala, que inclusive ele se ferra por conta disso. Que ele fala assim, gente, não vamos rotular nada. Entendeu? Somos adultos. Adulto é que rotula. Sabe? Quando você cresce, você fala, cara, você acha que eu vou ficar perdendo tempo com coisa que eu não sei o que é? Você acha que eu vou perder o meu tempo se você não sabe o que você quer? Amiga, tchau. Então vai arranjar outra coisa. A gente gosta de saber que Exatamente. Tá certo. Entendeu? Você Isso aqui é isso aqui e acabou. Eu sou desse princípio, John. Eu sou contra essa frase aí, é clichê, essa coisa de não criar rótulos. E a coisa do, não, eu não quero zona de conforto. É o que eu mais quero na minha vida aos 48 anos. É zona de conforto. Entendeu? Trabalhinho é o meu dinheirinho no bolso pra ir ao cinema final de todo semana. Quinto dia. É ter o dinheiro pra pagar os tratamentos do meu filho, ter dinheiro pra comer, final de semana pedir uma pizza. Isso é a vida, eu quero a zona de conforto, eu não quero arriscar, eu tô com 48 anos, cara. Então eu não tô mais idade de ficar arriscando. E aí fica essa coisa de zona de conforto, eu quero que você dane. E tem outra parada também que eu concordo muito com isso que a Aninha falou, de como o relacionamento funcionar é um milagre, e realmente é. Sim. E a personagenzinha da Chloe Grace Moretz fala uma frase que eu acho maravilhosa, que pra mim é o que define a principal problema do filme. Eles estão jogando lá no Nintendinho, beisebol, e ela fala a seguinte frase que eu até anotei. Só porque uma garota bonita gosta das mesmas porcarias bizarras que você, não significa que ela é sua alma gêmea. Cara, relacionamento não é só sobre compatibilidade. Saca? Não é porque alguém gosta de cinema que, caraca, eu vou casar com essa pessoa. Amigo, não é assim que funciona. Não é porque ela gosta do mesmo filme, não é porque ela gosta da mesma série, porque ela gosta da mesma música, entendeu? Porque ela vai nos mesmos lugares, que significa que ela é sua alma gêmea, que vocês vão casar e... Nossa, claro que precisa também, não pode ser aquela frase também tem clichê. Que ter uma compatibilidade. Os opostos se atraem. Não, não nunca, funciona. Amigo, nunca, e é assim. Como tudo na vida, a gente... A frase pra esse filme aqui, pra tudo na vida é meio termo. É isso. Equilíbrio. Entendeu? Equilíbrio. Nem ninguém é desgraçado, nem ninguém é bonzinho, entendeu? Eu desconfio, inclusive, de pessoas que são boazinhas o tempo inteiro. Entendeu? Pessoa que não tem conflito com ninguém, porque não tem como. A personalidade nossa, tem pessoas que são incompatíveis com a gente, e a gente tem conflitos com essas pessoas de graça. Só de olhar pra pessoa, isso é normal do ser humano. Né? O animal tem isso, o cachorro. Você tá passeando com o teu cachorro, ele implica com o cachorro do vizinho e sai pra correr atrás do cachorro do vizinho. Assim como tem outros cachorros que ele passa e fica cheirando e se dá bem. Entendeu? O cachorro tem essa personalidade, nós não vamos ter. Entendeu? Então eu desconfio também de pessoas que são boazinhas o tempo inteiro também. Mas, cara, é equilíbrio. A irmã, o que você falou da irmã é perfeito. Entendeu? Porque é isso, não é porque gosta das mesmas coisas que vai dar certo, assim como também se não gostar de nada que você gosta que vai dar certo também. Entendeu? São outras coisas. E relacionamento também é cada um ceder um pouquinho, cara. Não dá pra você bater pé e querer que seja tudo de acordo com o que você quer. Você vai fazer coisas que você não gosta tanto, entendeu? É normal. Eu sou apaixonado por cinema. É difícil ter outra pessoa que seja igual a mim com o cinema. Eu sou um tarado quase, maníaco por cinema.
Quase ninguém é assim, entendeu? Então, mesmo que a pessoa seja igual a mim, não quer dizer que vai dar um relacionamento bom, entendeu? É assim a vida. Então você tem que ir, as coisas vão se encaixando ali, você vai cedendo um pouquinho aqui, a outra pessoa cede, e aí, se as pessoas tiverem temperamentos mais tranquilos, facilita também, entendeu? Porque o que dá muito problema também é pessoas que são muito incisivas nas suas opiniões, aí dificilmente vai conseguir conviver com outra pessoa, que uma hora vai dar briga. Você tem que ceder um pouquinho de vez em quando, baixar um pouco a voz, entendeu? Não ficar discutindo por qualquer coisa, você tem que aprender a lidar também com essas coisas, que aí o relacionamento tem mais chance de dar certo. Se você encontrar uma pessoa tranquila, é um caminho assim bem mais fácil para ter um relacionamento bacana. Agora, é legal a gente falar também da Zooey Deschanel, porque era uma atriz que naquela época despontava, parecia que ela ia estourar, cara. Que ia ser atriz tipo ela ia ser tipo uma Emma Stone. Era a impressão que ela passava pra gente. A Emma Stone aí, 2 Oscars e tal. Uma atriz que ficou naquele período ali. Hoje em dia, ninguém mais fala da Zooey Deschanel. A mesma coisa da Chloe Grace Moretz. Que era ela começou pequenininha, né? Ela começou pequenininha ali, fazendo Kick-Ass lá e tal. Muito bem, aí começou a fazer uns outros filmes ali, aí cresceu, tava fazendo o filme do Tom e Jerry aí ultimamente. E aí ela tava sendo James Marsden do filme do Tom e Jerry, né, coitada. Ela é ruim. Mas eu gostava dela quando ela era criança. É tipo o Haley Joel Osment, né, que cresceu e aí não ficou um adulto padrão, é gordinho, tal. Ele não deixou de atuar bem, mas é um cara que hoje em dia visualmente ele não atrai mais. E aí ficou pelo caminho, né? Triste, mas acontece também com quem começa a trabalhar muito cedo. Agora a Zooey Deschanel é uma atriz que eu queria ver mais, cara, porque ela é boa atriz. Eu lembro dela no Sim Senhor lá, até comentei com a Aninha. No Sim Senhor, né? Ela não tá no Sim Senhor lá com o Jim Carrey, né? Ela é o par romântico do Jim Carrey. E aí depois sumiu. Que daqui a pouco tem um comeback aí também. Teve da Demi Moore aí, que daqui a pouco tem da Zooey Deschanel também. Que é uma atriz que a gente curte, né? A menina é muito bonita e tal, boa atriz. Seria legal vê-la trabalhando aí em filmes mais recentes. Né? Tem uma outra coisa que eu também achei muito interessante. De novo, desse início, né? Eu acho esse início muito bom. Essa estabilização de quem eles são a partir das suas vontades desde criança e tal. Mas teve um negócio que eu achei muito interessante que parece que muito dessa personalidade da Summer de ser desapegada e não acreditar no amor e tal, vem do divórcio dos pais. E o Tom, em algum momento do filme, determinado ponto, acho que quando estão lá no bar, ele comenta que os pais dele também são separados. E ele é uma coisa assim que... e muitas vezes a gente vê gente mais desiludida com amor, coisas assim, a partir do exemplo de casa e tal, e o nosso que não deu certo. Mas ele também tem... De onde ele tirou essa grande crença no amor e essas coisas... Foi pelas coisas que ele consumia, foi pelas músicas, foi pelos filmes, foi pelas... Nem sei se tem série assim, mas tipo, enfim, né? Essas coisas assim que ele consumia. Foi tipo, influências externas da vida dele, e justamente essas influências de... um amor ideal, um amor perfeito, um amor que tudo super dá certo, esses grandes filmes românticos que a gente vê aí, Amores Maiores que o Mundo e tal, que fazem ele ter essa visão super idealizada da coisa também, sabe? Tipo, eu acho interessante até para pensar nessa própria nossa relação em como filmes moldaram nossa ideia assim também do amor, sabe? Porque eu lembro, foi algo que eu fiquei pensando, né, no episódio, enfim, há muito tempo, né, porque o bicho já tá parado, mas quando a gente fez o vídeo do Clube dos 5, que eu fiquei pensando assim, tipo, nossa, mas esse relacionamento da Ruivinha lá com o cara que é todo delinquente, com o maconheiro, é péssimo! E que tipo de exemplo é esse? Tipo, quando eu revi o filme, eu fiquei, pô, mas isso deve ser péssimo, como assim? Tipo, não é um haters to lovers, porque tem esses negócios assim, esses tropes amorosos. Mas, nossa, que exemplo bosta pra você dar, e é um filme super cultuado, essas coisas assim, sabe? Aí foi algo que esse filme, pra mim, ele foi perdendo com o tempo. O Clube dos 5 eu amava o Clube dos 5. Cara, perguntava, filme anos 80, Clube dos 5. Era Curtindo a Vida Doidada e Clube dos 5 e De Volta para o Futuro, né? Todo mundo citava. Aí você vai... É outro filme também que você vai remoendo com o passar do tempo. Hoje em dia, primeiro, eu não me identifico mais, porque aquilo ali é uma visão totalmente americana do que é o jovem dos anos 80. Os jovens daqui do Brasil nunca foram daquele jeito. Deu uma visão totalmente deles, entendeu? Que não cabe. Aqui é a mesma coisa do nerd.
Nerd, isso me incomoda demais, o John sabe. Porque nerd, nos Estados Unidos sempre foi nerd, aqui não existia isso, foi por causa do filme. Aí, novamente, a coisa de moldar a sua vida por conta dos filmes. A gente só tem essa cultura nerd no Brasil por causa da Vingança dos Nerds, que não fez sucesso no cinema aqui, passou completamente despercebido, mas a locadora, esse filme fez um sucesso absurdo. E aí passaram a chamar as pessoas de nerd. Aí, pô, eu sou um cara, né, que sempre fui bem na escola e tal. Eu passei a usar óculos com 16, 17 anos. Mas eu sempre fui um cara que ia bem no esporte e tal. Aí eu me lembro no trabalho, já velho, 30 anos. Aí a pessoa fala, você era nerd? Eu falei, cara, na minha infância, adolescência, esse termo nem existia. Que nerd, cara. Ninguém se chamava de nerd. Era pior, porque o xingamento era em relação ao seu desempenho escolar. Aí chamavam você de CDF, que era o cu de ferro. Então, era o similar, não era nerd. Porque a vida inteira que era cabeça de ferro, né? Não faz não, cu de Que ferro. isso? Minha vida inteira, porque o cara é um nerd e ele é cabeça de ferro. Aí né? a vida inteira ficava me chamando, CDF, CDF. Eu cagava, porque eu jogava meu futebol lá também. O cara me zoava de CDF, chegava no futebol, eu detonava com ele e ganhava dele no futebol. Então não fazia muita diferença, mas essa coisa do nerd não é coisa brasileira. E o Clube dos Cinco tem muita visão americana. É um bom filme, mas envelheceu mal. Envelheceu bem mal. Nossa. Talhou legal. Voltando para isso que a Aninha comentou do filme, eu acho interessante porque um dos focos que mostra os filmes, né, que influenciaram ele, e The Smiths, porque quando ele era pequenininho assistindo o filme, lá atrás eu já assisti um LP do The Smiths. E a letra do The Smiths é extremamente melancólica. Inclusive a música que ele tá ouvindo no elevador é uma forma divina se eu morrer nos seus braços. Ah, cara, pelo amor de Deus, saca? Então, assim, ele tem... O Morrissey é doidaço. Inundado demais. E era um cara extremamente também radical, sempre foi contra a carne. Ele é radical. Você tem noção, John? Eu fui no show dele aqui no Rio de Janeiro, numa casa de show. Ele é tão radical quanto esse negócio de alimentação que na praça de alimentação só pode servir coisas que ele come. Não tinha lá um hambúrguer, alguma coisa assim, não tinha nada de carne de vaca. Não podia, era proibido no show dele. Pra você ter um show do Morrissey, você tem que perseguir essas exigências dele. Aí, pô, não tinha nada pra eu comer, não tinha nada que eu gostava, cara. Que esfirra de espinafre. Porra, eu não quero esfirra de espinafre, cara. Porra, mas é essa coisa da entrega, sabe? De você se entregar por completo. E que, nossa, tudo que é meu é seu. E a Summer tá tipo assim... Você ama, você morre. Cara. Entendeu? Tipo, pô, beleza, cara. Então, vamos... Morrissey, você aprende duas coisas. Ser melancólico é odiar a rainha da Inglaterra, né? O Morrissey odeia. Tem umas paradas já assim morreu, que você faz essa... odeia. Sabe? Tá bom, não vai mudar a minha vida, sabe? Beleza. E é bonito, eu gosto, eu escuto The Smiths, tá? Eu escutava até antes de assistir o filme, que eu assisti esse filme. Já desse uma figura totalmente controversa, 2015. mas eu gosto das músicas. Não, se eu for ligar pra filosofia de quem eu escuto, eu tô ferrado. Mas o filme, ele estabelece isso muito bem, tipo assim, cara, tu tá se entregando demais, saca? Você tá entrando demais nisso e vira um precipício. Quando chega lá no final, que ele já tá, inclusive vocês comentaram da cena na praça, no final do filme, pra mim o mais simbólico é quando a câmera para nela com a aliança abraçando a mãozinha dele, assim. Então você vê que cachorro, saca? Tipo assim, caraca, cara, essa cena me embrulhou o estômago. Fiquei com o estômago embrulhado. Porque isso é maldade, cara. Isso é muita maldade. Sim, porque é tipo assim, eu tô indo lá, cara, mas você ainda tá aqui no meu coração, viu? Tchau, tipo, tchau. Tem pessoa... Liga, eu vou chama, falar entendeu? Para com essas brincadeiras deliciosas, né? Tem gente que é assim. Tem gente que não quer, mas quer ter sempre aquela pessoa ali à disposição. É isso. Eu não quero você, mas eu quero que você fique me rodeando aqui. A impressão que a Summer passa é essa, em relação ao Tom. Eu não quero você, mas eu quero você aqui igual um cachorrinho, andando atrás de mim aqui, com essa coisa de, você é meu amigo e tal. Entendeu? É muito, muito cruel essa parte também. Apesar de eu concordar com ela na maior parte do filme, mas nessa daí é cruel, cara. É maldade com o rapaz, isso não se faz, não. E outra cena que me incomodou bastante também, que a Aninha, acho que foi a Aninha ou foi o Edu que comentou, que é a cena do bar. Cara, eu acho que ali é maravilhoso pra mostrar a falta de química que esses dois têm. Porque assim,
tá os dois bebendo. Aí ela já tá meio capa virada ali, de saco cheio, bebendo no bar e tal, né? Ela tá vestida adequadamente, porque ela tá, né, uma noite num bar e tal, mais bonitinho. E ele tá com a desgraça do que aquilo ali pra mim é abominável. Você está de camisa social, gravata, terno por cima não, jaqueta não, um casaco de moletom. Desgraça, né, cara? Nossa, sal na terra aquilo ali. Aí beleza, ele tá lá julgando os outros de moletom preto e camisa social e gravata. Eu odeio sapatênis também. Parece que ele é um rebelde, né? A série do Rebelde. Parece um personagem da Malhação, de tão ridículo. Parece. Aí eu fico bravo com um negócio desse. Aí ele tá lá conversando com ela, bebendo. Você vê que ela tá... Até a pose deles é diferente, porque ela tá numa pose, assim, de bar, tá conversando, e ele tá debruçado, igual uma criança. Sabe, na carteira da escola, assim, todo Eles idiota. não combinam, vamos falar a verdade? É isso, combinam. é isso. Ele Eles tá não num tempo, ela tá em outro, assim, completamente. Eles Aí não o cara combinam. vem e dá em cima... Primeiro que ele já invade Cara, o espaço muito dela escroto, bizarro. muito Ele vem escroto. e começa a chamar ela. Qual que é a sua atitude? E aí me desculpa se eu for machista. Eu entro na frente e falo, amigão, tá acompanhada. Sai daqui. É simples, cara, muito simples. Essa é a hora da intervenção. A pessoa abordou, você fala, querido. Se ela não falar, porque eu acho que nem precisa falar, eu entro na frente, amigão, tá. Aí não. Aí o cara vai falando e ele vai olhando. Aí isso já me sobe o sangue, que eu falo, desgraçado, você não vai falar nada. Sabe, você não vai puxar ela pra perto, você não vai falar assim, amor, você quer alguma... Não, aí ele fica lá olhando. Aí ele dá um primeiro passo pra falar alguma coisa, falou, amigo, tá incomodando. Aí o cara, tipo, dá 2 latidas pra ele e ele volta a beber, igual um cachorro acuado. Aí você pensa, caraca, velho, que ódio. Que ódio. Aí o cara vai embora e ele completamente fora do time soca o cara de graça. Você pensa, agora você vai socar ele? Tipo, agora que o cara tá indo embora, que acabou o problema, tá tudo ok, a menina teve que resolver tudo, porque você é um mudo, desgraçado, aí ele vai lá e bate no cara. E ele vai pra casa, tipo, se achando o herói. Nossa, Diz que não, eu te defendi, ela me defendeu. Rápido, mas tão devagar ao mesmo tempo. Eu não preciso que ninguém me defenda. Não pareceu como realmente foi, e ela tá com a cara, tipo, tá bom, cara. Sabe? Cala a boca, que você fez merda. Tu errou. Onde tu podia errar, tu errou. Ali foi o jogo dos 7 muito, erros, cara. Ali ele errou em tudo. E ele gabaritou. Assim, onde ele podia errar... Acertou tudo na prova, porque ele entra falando mal de todo mundo, ela já fica pau da vida, porque tá... Qualquer pessoa que entra, ele tá criticando a roupa. Aí depois o cara se mete lá e ele vai querer dar porrada com um time completamente errado. E ainda posa de galo, de briga, quando volta pra casa, eu estava te defendendo. Ela, amigão, não precisa que ninguém me defenda não, cara. Entendeu? Fica na boa aí, cara. Ali você vê que já tava tudo cagado ali, já... E aí tem horas que ele fica insistindo, pô, fulano, quer comer isso? Aí é legal porque a cena da panqueca, ela mostra a cena da panqueca quando ela termina com ele. E ela depois, quando essa montagem maravilhosa do filme, mostra antes da panqueca, porque ela já tinha praticamente, ela falou, cara, eu não quero comer nada, eu tô sem fome, eu quero ir pra minha casa. Aí ele, já sei, panquecas, que é justamente a hora que ela termina lá com o relacionamento. Então você mostra, cara, que aquela já tinha acabado tudo antes da panqueca e mesmo assim ele ainda dá um passo além. A hora da panqueca já tinha ido pro cacete, já antes de entrar na lanchonete, entendeu? Então é muito legal essa montagem. Tem outro filme que tem uma montagem assim também, a história é diferente, é uma história romântica também, mas é diferente, que é o filme lá do Charlie Kaufman lá, como é que é? Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, entendeu? Porque ele também tem essa montagem não linear, entendeu? E aí o começo do filme é o final, aí depois no final volta pro começo, é bem interessante também e você não fica confuso, você consegue compreender. Aí você percebe que o filme é bem montado, a decupagem do filme é bem feita, entendeu? Porque foi o que o John falou, o John abriu o papo dele falando isso, eu não fiquei confuso. O filme andou, foi pra lá, foi pra cá, volta, vai, tempos diferentes e tal, e não deixa confuso, porque é muito bem montado. A montagem é boa e a edição é legal, porque a edição é bem ligeira, é bem, né, bem moderninha e tal. Por isso que essa galera até hoje gosta, porque os cortes são bem ligeiros e tal. Então, né, ele é bem montado e é bem editado, né? Porque às vezes as pessoas também confundem montagem com edição, são coisas diferentes, apesar de ser feito pela mesma pessoa, né? Mas nesse filme é bem montado e é bem editado, cara. Então... O momento pós-bar dele, eu acho que é o pior ponto dele, do filme todo. É o momento que ele se perde completamente. Ali foi pro brejo, né? Ali não tem mais volta. Porque é um momento, duas coisas, assim, que é o momento que ele pressiona ela e ele solta a frase ridícula de a gente tá... Se eu quero a gente tá num relacionamento, ela fica tipo,
what? Não faz nem sentido esse negócio. Porque os dois têm que concordar, né? O que tá acontecendo? Na última vez que eu vi era assim, né? É, sim. E ele também, tipo, ele claramente dá um soco no cara porque ele ficou num momento de masculinidade frágil. Tipo, ele não deu um soco por ela, ele deu porque o cara xingou Por ele. ele. Foi por ele. Foi completamente por Sentiu ele. ferido. Aí você fica, ai meu Deus, não. Agora foi difícil assim, de defender por todo o negócio. É difícil nesse momento dele. Agora, se é um filme dos anos 80, da época do Clube dos Cinco, a pessoa ia assistir e falar, ele tinha que ter dado porrada no cara mesmo, é isso mesmo, tem que defender a sua namorada. Vai me desculpar, mas pra mim o erro ali foi o time, amigo. O erro foi o time. Edu, tu vai falar que tu vai chegar num bar no Brasil, dar em cima de uma mulher casada e o cara vai ficar olhando. Fala assim, mulher, amor, fala aí, amor, que o cara... hoje é o primeiro soco. O mínimo que você pode fazer pra não sair dali, cara. Amigão, tá vendo sair dali, meu irmão. É isso. Aí, eu vou sair parceiro, daqui. tu tá bêbado, cara. Vai procurar o teu rumo, vai caçar teu marido, sai daqui. É isso. Mas por isso, Edu, que a aposta mais certa que tem é assinar o cashback, cara. Porque quando você assina o Cashback Gold, você nos obriga a gravar sobre um filme. Porque se você não sabe, este filme aqui foi uma recomendação do grupo do Cashback. Falou assim, olha, a minha indicação é essa e a indicação é uma ordem. Indicação Exatamente, do nosso inscrito lá, o Lucas, que é apoiador do Cashback, tá no grupo do Telegram, que é outra oportunidade maravilhosa, tá bom? E com isso você nos ajuda a manter esse projeto maravilhoso e a falar de bons filmes, né? Ou maus filmes, vão vir outros filmes aí que a lista tá pesada. Se você escolher um filme ruim, a gente vai. Essa lista tá pesada lá no grupo, mas a gente vai falar de todos. Você faz parte do grupo do Cashback e você já recomenda seu filme. Fala, olha, meu filme é X. Nós vamos trazer aqui, vamos falar de todos. Não em ordem, obviamente, a gente vai intercalando, mas nós vamos falar de todos os filmes. A Aninha já deu a dica lá no grupo? Já não, eu tô pensando, porque eu tenho uma lista tão grande de opções que eu quero que eu fico... Mas será que você tinha falado alguma coisa do Almodóvar, não tinha, Aninha? Você falou alguma coisa do Almodóvar também? Almodóvar não, eu acho que eu tô muito entendendo pra um do Bong Joon-ho, que é o meu favorito dele, que eu até já levei no vice também, Memórias de um Assassino. Não sei se vocês já viram. Meu favorito é o Hospedeiro. A gente comentou mais sobre ele. Meu favorito é o Hospedeiro, mas eu falei um pouquinho dele quando eu gravei sobre o Mickey 17 também, que saiu agora. Né? Mas é bacana também. Eu gosto de todos os filmes dele. Opções. Eu gosto até do filme americano dele lá também, Expresso da Manhã, eu gosto também. Assina o Cashback, porque vale muito, muitíssimo a pena, tá bom? Mas vamos voltar pro papo, vamos voltar a bater no tom. Alguém pega uma ripa aí pra dar. Eu tenho um outro ponto que eu quero falar, geral, assim, do filme também. Que o Edu falou que lembrou ele do Brilho Eternamente Sem Lembranças. O filme me lembrou levemente, mas a versão, assim, bem mais soft, do Noivo Neurótico, Noiva Nervosa? Noiva Nervosa. Annie Hall, isso. Eu só chamo de Annie Hall porque o nome é ridículo. Eu sempre confundo, assim, Noivo Neurótico, Noiva Nervosa. Noivo Neurótico, Pronto, me lembrou uma versão leve, essas coisas mais diferentonas que ele tenta fazer, assim, tipo, todo esse nosso de quando tá pra começar a falar das expectativas versus realidades, aí tem um momento que conversa com os personagens masculinos, falando da câmera, falando sobre relacionamentos e tal, e meio que abre o tópico e tal, ou é aquela vontade legal de expectativa versus realidade. Eu acho que eu senti que essa brincadeira um pouco que teve no negócio foi um pouco inspirada nesse outro filme. Só sim. Que... Inclusive a montagem a edição do Annie Hall, ela é bem à frente do tempo dele também. Eu acho incrível. Eu acho esse filme incrível. É o melhor filme do Woody Allen pra mim. Ai, pra mim também. Tipo, é porque ele ficou um filme meio infame, assim, por causa do diretor, né? Mas eu acho um filmão incrível. Absurdamente bom. Eu até esperava que o filme... É porque eu não lembrava de alguns pontos, assim, né? Principalmente como ele andava. Mas eu até esperava que tivesse mais disso na história. E eu fiquei, acho que com um gostinho, assim, de... eu queria que tivesse mais dessas brincadeiras. Mas eu gostei, assim, ainda. Eu achei legal. Me deixou com mais saudade de Annie Hall, na verdade. De querer rever de novo. Eu agora tô numa fase, Aninha, que tá maravilhoso. Porque eu faço aqui o Cashback uma vez por semana e eu tenho feito meus vídeos. Então eu tenho dado abertura também ao falar de várias coisas. Entendeu? Por exemplo, eu já separei pra falar essa semana, eu vou falar de um homem e uma mulher, falando em filme romântico. Não sei se você já viu um filme francês, que é maravilhoso, clássico, que é um filme que ele é tão bacana porque ele, de 20 em 20 anos, ele teve uma continuação. Ele teve um homem e uma mulher, e 20 anos depois teve um homem e uma mulher, 20 anos depois teve a terceira parte, ele já velhinho, já perto de
de morrer. É com o Trintignant, um ator, morreu também tem pouco tempo, que fez aquele Amor do Michael Haneke. É sim. um filmaço, então. O Trintignant já tava velhinho no filme ali. Ele é o ator, é o par romântico no Homem e uma Mulher. Eu vou gravar sobre ele essa semana. Então, é bom que a gente fala de coisas mais populares aqui no Cashback, mas eu tenho dado vazão também a falar de outras coisas também. É bem bacana também. Ah, que massa. Esse eu não conhecia, mas eu fiquei curiosa. Eu gosto dessa estrutura. Filmaço. Maravilha, mas eu acho que é isso, né, galera? É isso, falando Podemos bastante encerrar. aí. A gente achou que ia dar um papo mais curtinho, mas nada, cara. Tem bastante coisa pra falar desse filme. Até porque a gente fica, entendeu? A gente dá uma discussão falar mal bacana. de relacionamento alheio tem um sabor, não tem? Tem uma coisa assim. Fala, nossa, que casal disfuncional, né? E senta a lenha neles, cara. Mas é bom. Eu tô surpreso, inclusive, porque esse filme, na minha humilde opinião, virou meio que um cult, até por conta das redes sociais, né? Sim. E tudo mais. E o fato dos dois serem muito padrãozinhos, assim, em tudo que eles fazem, o jeito de vestir e tudo mais. E eu tô surpreso que ninguém tá tentando ressuscitar esse filme de uma outra forma tosca, tipo fazer uma minissérie da Netflix, fazer um remake aí com outros atores em outros Tomara tempos. que não. Porque você imagina uma linguagem tão atual. Espera uns 20 anos. Espera uns 20 anos, Porque já tem um bom tempo esse filme, inclusive, né? Já tem 2009. 14... 16 anos. 16 anos, E porque esse filme, ele dá pra você dar uma atualizada legal com ele nas redes sociais, assim, do fato... Porque a rede social aumentou a defraudação emocional, amigo. Então, assim, tá... Você imagina o Tom perturbado porque ela postou olhando stories os e não stories. respondeu ele, cara. Você olhando imagina a Por que cólica você que esse cara ia ficar. você respondeu lá ao Puma do Stories lá, né? Isso. Vocês ainda são amigos da rede social. Você segue o Puma? Você segue Quando vocês não terminaram ela, vai Deixa eu ver a galeria da conversa de vocês. Rapaz, é complicado. Aí ele vai olhar as fotos, tá lá o Puma de sunguinha, aquele sunguinha apertado, ela responde com a chamazinha, né? Isso. Um foguinho. O Puma com as pernas meio-dia, né? Enfim, vambora. Gostamos muito. Aninha, muito obrigado pela sua presença. Se você quiser dar suas credenciais aí, não sei com o que você tá trampando agora, mas muito obrigado mesmo por participar desse episódio, viu? Gente, eu que agradeço. Eu falei logo no início, né? Eu adorei rever o filme. Acho que ele cresceu mais agora no conceito também. Atualizar, assim, nessa memória que eu tinha dele foi muito legal. Adoro esses filmes, assim, meio que analisando, né, de certa forma também, o relacionamento. Estou aí aberto para convites no futuro também, adoro participar. O seu filme que você indicar, você com certeza deve vir gravar com a gente. Então, vou escolher direitinho, vou escolher aí com muito carinho. Eu tô trampando com edição hoje em dia, tô trabalhando com edição de vídeo, também continuo aí nessa jornada rumo a ser Temos Filmmaker do Brasil. Mas é isso, se precisarem de alguma coisa de edição, tamo aí. De certa forma, John, a gente tá fazendo um programa que a Summer é ex do Tom. A Aninha é ex nossa, né? Ex-editora. Nossa, que comparação, Edu, pelo amor de Deus, cara. Mas é ex, pô. Não deixa de ser ex. Vamos deixar na Thelma Shoemaker, que é melhor que a Summer, cara. Pelo amor de Deus. Ai, sim. Maravilha, mas é isso. Então a gente se vê... O ex-parceiro da Aninha no Vice tá namorando, que eu vi também nas redes sociais. Olha aí. Tá namorando. O Léo está feliz da vida, né? Espero que não quer nem saber de você tenha um filme, caminho né? melhor do que o Tom, né? Não quer nem saber de filme. Que o filme. Léo não seja um Tom, né? Da vida, né? Mas que É. seja feliz aí, o Léo é nosso amigo também. É isso aí. Só lembrando, galera, que toda quarta-feira estamos aqui, tá bom? Tem um Cashback Hype especial pra você. Quinta-feira sai no Spotify e todo dia, de segunda a sexta, o Edu está publicando uma resenha de filme lá, da escolha dele, bem bacana, rapidinho, aprofundado, do jeito que você gosta. É aquele episódio, Edu, pra você parar na hora do almoço, botar o celularzinho e comendo e assistindo. Sensacional, tá bom? E aos sábados nós estamos lançando o Sabadão do Cashback, que é um episódio mais focado pra séries. Né, a gente faz ali um dossiezinho das séries da semana. Tô falando de Demolidor, tô falando de Reaper Knife, o Edu fala de The Pitt, e a gente vai levando dessa forma. Se você tiver alguma dica pra gente falar, fala de série XYZ, fala lá nos comentários que a gente traz também pra falar no Sabadão. Lembrando, apoie o Cashback e vem fazer parte da gente. Beleza, galera? Muito obrigado aí a todo mundo. Tchau! Tchau!